Bendita rádio. Bendita Rádio. Segunda menos ordinária. Bendita rádio. Segunda menos ordinária. Benditas coisas que eu não sei, os lugares onde não fui. Oi, benditas e benditos, tudo bem? Hoje a gente está fazendo um programa diferente, porque cada uma de nós está lá no seu computador, na sua casa, no seu lugar. É uma segunda menos ordinária bem diferente. A gente está fazendo, esse é o nosso primeiro programa que a gente está fazendo por Skype, então a gente não está fisicamente juntas, mas estamos aqui, né? Estamos sim, estamos sim. Isso, aqui é a Bendita Carol falando. Fala você, fala Bendita oi, meninas. Rô. E cadê Luane? Eu tô aqui, tô de coração total junto com vocês. E aí hoje a gente estava pensando, no programa passado a gente tinha conversado sobre uma série de coisas e a gente tinha falado sobre livre-arbítrio. E aí hoje a gente ficou pensando, né? Vamos conversar sobre esse tema, vamos fazer uma conversa sobre isso, assim, né? E aí a gente ficou pensando nos nossos arrependimentos, nas nossas coisas. Então hoje a gente vai falar um pouco disso, essa diferença entre liberdade, livre-arbítrio, responsabilidades, né? Todas essas coisas. E aí, meninas, o que vocês querem falar? Essa ideia, ela veio da semana passada, a gente conversando sobre ansiedade, né? E aí tinha um texto, acho que é do Kierkegaard, que fala sobre a vertigem do livre-arbítrio. E a gente falou, vamos fazer um programa sobre isso, porque a questão do livre-arbítrio também se coloca como o medo da escolha, né? Enfim. Rô, fala, Rô. Quando eu pensei um pouco no nosso roteiro, acho que vocês já deram conta, mas eu acho que, assim, existem várias definições de livre-arbítrio. A gente tem a do senso comum, que eu acho que é o que a gente vai tentar falar aqui um pouco, que é a nossa, mas tem aquela que é o livre-arbítrio, que é a livre escolha. Mas até que ponto isso implica ter liberdade ou não ter liberdade? Quais são as variações que esse tema pode ter? E o contrário de livre-arbítrio, que é a predestinação, quer dizer, eles são contrapontos, como é que cada um vê, ou cada uma de nós vê isso? E se a gente tem algum caso aí que seria bacana colocar, de sucesso ou insucesso do livre-arbítrio. O que vocês acham? Depois eu quero ler um negocinho sobre... um textozinho sobre liberdade, que eu acho que liberdade tem tudo a ver com livre-arbítrio também, ou não, né? Não sei, de repente. Tá? Depois no finalzinho. Tá bom, pode ser. Vamos lá, o que é livre-arbítrio para vocês, Lu? Olha, cara, eu acho que tem uma coisa que eu tava pensando muito sobre isso, e eu acho que livre-arbítrio, ele tem a ver... Eu até botei no Google para dar uma olhada, assim, e é muito louco, porque aparece um monte de coisa ligada à religião, ou à filosofia. E aí tem uma coisa mesmo de ter aquilo de ser uma coisa que vem de cima, e de repente você poder ter alguma escolha num caminho. Eu vejo o livre-arbítrio como uma encruzilhada, em que você vai para um lado ou vai para o outro, e que ali você toma a responsabilidade da escolha. E vejo como uma coisa mais pessoal. Contrariamente à liberdade, eu vejo como uma coisa mais pessoal, uma coisa mais ligada às ações da vida, às grandes ações da vida. Liberdade, para mim, é uma coisa mais abstrata, entendeu? Sim, eu acho... Eu não sei, eu fico... Pode falar, Rô. Vai lá, Carol. Não, vai lá, Carol. Eu acho que a minha posição sobre livre-arbítrio, assim, é sempre a coisa da liberdade com responsabilidade, né? Eu acho que não existe nenhum valor absoluto, então a gente não é livre absolutamente para fazer tudo o que quer, a gente também não acho que a gente tem às vezes essa necessidade humana de sempre levar as coisas no limite, né? Então, sempre você fala assim, vou levar a liberdade ao limite, vou levar o livre-arbítrio ao limite. Então, você
Acho que o ser humano, a gente fica nessa, né, de, vamos ser livres, vamos fazer o que quiser, sendo que não é assim. Eu acho que o livre-arbítrio, pra mim, talvez tenha, não um fundo religioso, mas eu entendo as religiões, quando algumas, né, religiões, vamos dizer assim, quando elas pregam o livre-arbítrio no sentido de você vai ter liberdade pra fazer o que você quiser, pra estar com quem você quiser, sei lá, mas você vai sofrer as consequências disso, sejam as consequências boas, sejam as consequências ruins. Então, isso pra mim, o livre-arbítrio é muito... Eu acho que eu gosto até mais da palavra livre-arbítrio do que liberdade, sabe? Porque pressupõe essa questão da responsabilidade. Fala, Rô. Tô aqui pensando. Eu acho que o livre-arbítrio, a gente tem... Eu não entendo direito, assim, até quero conversar isso melhor, essa diferença de livre-arbítrio e liberdade. Porque nem sempre, isso eu entendo, a gente vai fazer uma escolha, vai tomar um caminho ou outro, e às vezes a gente é livre para fazer isso, mas muitas vezes você não é livre para fazer isso. Você tem vamos supor, duas opções em que você não está livre para decidir sobre aquele caminho, mas são as opções que se colocam na sua frente. Por exemplo, eu tenho 2 tipos de emprego para escolher. Eu sou livre para escolher um dos 2, mas eu posso não querer nenhum deles, mas eu tenho que escolher um ou outro. Então, eu acho que sempre faz parte de uma escolha, mas nem sempre pressupõe liberdade. Eu acho que a liberdade é mais ampla. Então, é isso que eu estava querendo dizer. Para mim, liberdade é algo mais abstrato. É mais dentro de um contexto social, sabe? A liberdade. E o livre-arbítrio é mais um contexto pessoal, então é a minha escolha pessoal. E liberdade, por exemplo, tem a ver com eu ter liberdade de ser mulher e liberdade de ir e vir. Não tem a ver com o livre-arbítrio de ir e vir somente, entendeu? Porque livre-arbítrio, para mim, tem a ver com escolha mesmo. Não, o que vocês acham da predestinação? Ela é contrária ao livre-arbítrio? Ela é uma noção da religião, que vem da religião? O que vocês acham? Só para citar aqui uma música, quando eu nasci veio um anjo safado, um chato de um querubim, que decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. É um pouco a minha tatuagem, né, do quando você começou a falar, não sei se essa música tem a ver com o poema do Carlos Drummond, né, mas quando eu nasci, um anjo torto, desses que vivem nas sombras, veio e disse, vai Carlos ser gosto na vida. Aí eu acho que também tem isso, né, essa coisa, será que existe uma predestinação? É que aí eu acho que a gente vai ter que... antes de tudo, acreditar numa vida, não numa vida anterior, né, mas numa existência anterior, como se você estivesse lá numa caixinha, num moldezinho, e aí fosse colocando as suas várias características. Não sei se tem isso, não sei... É que pensando também agora... Não necessariamente, Carol, não necessariamente, porque se você pensar mesmo, quem não tem religião necessariamente... Você pode pensar na questão mais assim filosófica da ancestralidade. A gente é todos os nossos ancestrais, a gente carrega toda essa carga genética e isso é predestinado. Isso não tem como não ser. Tem coisas que a gente não... Sei lá, um gene que você possa ter e que tem alguma coisa de bom ou de ruim, ele pode vir da sua ancestralidade e isso está... predestinado de alguma forma. Aí você não tem o livre-arbítrio muito não, né? Você tem livre-arbítrio de saber como você vai lidar. Na verdade é isso. Na verdade o livre-arbítrio tem a ver com as nossas ações mesmo. E a liberdade tem a ver com escolhas mais amplas. Sei lá. Eu tava... Agora que você falou isso, eu tenho pensado no que eu tenho conversado com amigos sobre filhos, né? Que a gente começa a observar as crianças assim, desde pequena elas têm maneiras de... Não só... A genética não é só essa coisa... talvez não seja só a coisa corporal, né? Mas sejam características. Então, aí é isso, a gente tá falando de predestinação. Não sei se minha mãe, por ser uma pessoa X, eu vou acabar sendo X. Até que ponto eu posso escolher ser uma coisa ou outra, né?
Fico pensando também nisso, assim. Pô, fala você que tem filho. Tem coisas que a gente acha que tá escolhendo e, na verdade, não tá, né? Inclusive, tem uns estudos e tal. Eu tava lendo sobre isso, falando da neurociência, que, na verdade, você... o cérebro toma a decisão antes de você ter consciência da decisão. Uhum. Então, na verdade, é como se a máquina do corpo ela já tivesse programada para algumas decisões. Então, você, na verdade, não tem essa liberdade de escolha que você pensava ter, né? O que você acha, Rô, de predestinação? Rô, eu queria que você falasse um pouco disso, dessa predestinação nesse sentido de filho, porque você é a única de nós três que tem filhos, né? Você vê essas... Como é que você vê isso, por exemplo, nos seus filhos, assim? Características suas, de repente, que um tem, o outro não tem? Você acha que... Eu vou falar. Fala. Eu vou falar, mas antes eu vou falar uma coisa bem baixaria, minha mãe vai me matar, porque toda vez eu falo uma coisa dela aqui. Mas a minha mãe falava assim, ter pai pobre é destino, ter marido pobre é burrice. Essa é velha, hein? Poxa, não, mas eu sou velha, eu sou do tempo de cada coisa. Mas olha só, essa coisa de filho é muito engraçado, sobretudo quando eles são pequenos. Eu escolhi ter meus 2 filhos, os 2 que eu quis ter, eu tive, assim, na hora que eu quis ter. Então, foi uma livre escolha. Mas tem uma coisa, agora que eles cresceram, você vai conhecendo eles cada medida que eles vão crescendo mais. Então, às vezes eu olho o Chico com 24, a Tati com 21, eu falo assim, nossa, eu nunca pensei que um fosse ser desse jeito e aquele daquele. E eu vejo características minhas neles, aquilo, o que eu gosto, aquilo que eu menos gosto em mim, eu vejo em cada um na personalidade deles. Então, isso eu não sei dizer o que é isso. Se já está traçado, se é comportamental, o jeito que foi criado e deu nisso, aquilo deu nisso. Então, eu acho que tem um pedaço assim, é uma mistura. Eu acredito, sempre eu acho que tudo que a gente faz, a gente só está na vida onde se coloca, são decisões, são escolhas, mas eu não acho que sempre tem essa escolha racional. Eu acho que tem alguma coisa também que te leva e te coloca no caminho alguma coisa. E você escolhe sim, mas dentro de uma escolha que já veio dada de algum momento. Não sei se dá para entender o que eu disse. Dá, eu acho assim. Na verdade, a gente está falando de um ponto de vista mais filosófico, né? A galera que está mais na religião mesmo, porque tanto na filosofia quanto na religião se encontra muito esse tema, né? Eles já acham que isso é uma coisa que, assim, você tá predestinado porque Deus, ou seja lá qual for a entidade, decidiu que seria assim. E aí, às vezes, você tem o livre-arbítrio. Aliás, você tem o livre-arbítrio, a maioria das religiões acho que prevê o livre-arbítrio de fazer escolhas. Então, assim, que coloca uma certa responsabilidade em você. Que é aquilo que a Carla estava falando no começo, da responsabilidade, né? Mas eu acho que quando é do ponto de vista da filosofia, é mais isso que você está falando. São coisas que a gente não sabe muito bem, mas que, na verdade, se a gente for ver mesmo, já estava lá desde sempre. Como isso, por exemplo, da questão da ancestralidade, que é o que você está falando, né? Mas isso também não tira um pouco a nossa... Fico pensando, a gente tudo pensar que é... Assim, tudo não, né? Mas assim, nesse sentido de a gente ficar pensando... mas isso já veio comigo, isso eu não posso, entre aspas, evitar. Aí você para pra pensar assim, então todas as coisas que eu fiz na vida, sempre, não vou me arrepender porque, eu não tive escolhas pra fazer, será? Essa parte, por exemplo, de arrependimento. E os arrependimentos, hein, galera? Eu acho que a gente pode falar de arrependimento, adoro falar de arrependimento. Eu quase não sou arrependida. Outra coisa que minha avó falava, Rosana, você precisa rezar mais para Deus para ter mais saciedade, menina. Você parece um saco sem fundo. Você sempre tá arrependendo. Nunca acha que tá bom. Sempre acha que poderia estar em outra coisa. E deu certo. Eu tive assim, vou colocar um caso bem pontual tô bem literal hoje, bem rasa. Uma vez uma escolha de trabalho. Eu tive a escolha de um trabalho XPTO, fiquei um tempo nele e desisti. Não dava por ocasiões da vida, até por causa de filhos, que para poder
que para poder dar conta deles eu não conseguia compatibilizar com a carga horária desse outro trabalho, e eis que 200 anos depois eu falo assim, gente, como é que eu pude? Eu podia escolher, na época significava isso, era uma oportunidade incrível, como é que na hora eu não vi isso e agora eu escolhi não ir e não seguir? Passei por um processo dificílimo de chegar lá, quando eu cheguei eu desisti, hoje eu pergunto, por que eu fiz aquilo, se eu tive a escolha? Por que você acha que você fez Deu pra aquilo? entender? Sim. Deu, mas eu acho que é isso, a questão é, por que você fez aquilo? Você tinha suas razões naquele momento. Eu sou Que eram muito fortes. Eu sou um pouco contra essa coisa, às vezes, de você ficar... Não, assim, eu acho que arrependimento todo mundo tem e tal, mas essa coisa de você ficar se culpando por uma coisa que você escolheu há sei lá quanto... Ou, mas sei lá, uma coisa que você escolheu semana passada. Eu não sou... Uma vez eu vi uma frase, vou até ver de quem que é exatamente, que fala assim, nós somos o resultado das nossas escolhas, mas a gente também é o resultado das nossas não escolhas. Então, claro, o que eu sou hoje é porque total. eu escolhi tais coisas e não escolhi outras, né? Então, eu acho que essa coisa de arrependimento, assim, pra mim, é muito passageira, no sentido de que eu não fico me culpando, nem pensando assim, mas se naquela época eu soubesse disso, é que eu acho que tem escolhas que a gente faz hoje que a gente pode se arrepender amanhã, entendeu? Então, mas claro, todo mundo tem uns arrependimentos, você fala assim, ai meu Deus do céu, é que eu acho que eu tenho mais arrependimento por não ter feito do que por ter feito, sabe? Coisas que eu fiz e deu merda, normalmente eu falo, mas foi, entendeu? E outra... Gente, eu não sei se eu sou louca, eu até recentemente falei com a minha amiga, uma amiga minha, a Federica, que é uma amiga italiana que deve estar ouvindo a gente lá na Itália, que ela é fã, nossa. Tchau! A gente falou sobre isso. Tchau, Fê. Beijo, tchau. Uma bendita ouvinte. Tchau pra Federica. Tchau pra Federica, né? Tchau pra Federica. Claro. Vocês continuam, por favor. Não. É tchau, porque tchau em italiano é oi, né? E a gente falou justamente disso. Ela falou, você tem arrependimentos? E a gente chegou à conclusão, tanto eu quanto ela, que a gente não tinha arrependimentos. Num sentido mais amplo, né, gente? Claro que, eu me arrependi de ter posto esse esmalte. Eu não gostei de ter comprado essa roupa. Eu tô falando de grandes escolhas, das grandes encruzilhadas da vida em que a gente tem. A gente tinha isso em comum, a gente falou de não ter. E foi tão legal, porque a gente chegou à conclusão de que a gente não tinha porque não fez coisas erradas. Claro que fez, mas porque assumiu até o fim a coisa errada, no sentido de que, bom, foi uma coisa que naquele momento eu fiz inteiramente. Oi? Esse deve ser o melhor estado de espírito que você possa ter com as escolhas. Eu não tenho, cara. Eu não sei se eu sou louca, ou se eu sou inconsciente, ou se eu sou inconsequente, mas assim, eu fiz, entendeu? Aí tá feito. Eu sou aquela pessoa assim, muito. Eu falo que eu sou. Não é que eu sou indecisa, eu demoro pra decidir. Eu sou uma menina ponderada. Então, assim, quando eu decido. E aí não tem. Eu decido com tudo que tá junto, sabe? Com tudo. Enfim, é isso. Então, eu não tenho muito, não, mas, bom. É isso, né, gente? Vamos fazer um programinha mais curto hoje? Deixa eu só falar pra vocês as coincidências da vida, né? Hoje a gente tá fazendo cada uma no seu canto. Eu tô aqui na minha casa, no meu escritório. E aí eu comi comida chinesa esses dias e veio um papelzinho aquelas mensagens, né? Aí por um acaso eu falei, deixa eu pegar aqui pra ver o que fala. E olha, é exatamente... Vou falar essa e depois a gente fala alguma mais bonitinha, porque essa daqui é do biscoito da sorte. Aí fala assim. Certas situações especiais... Adoro. Eu vou falar. Certas situações especiais exigem medidas não usuais. Usando-se discrição e controle, não há por que se arrepender. Não é que a gente tá falando de arrependimento, né? Que eu não concordo com isso. Eu acho que de vez em quando não precisa ter discrição e controle, não. É justamente o contrário. Tem que ser escandaloso e descontrolado.
Claro, mas aí assumir até o fim, né? Com certeza, com certeza. Então, eu queria... Você quer falar mais alguma coisa, Rô? Não, tô aqui anotando todas essas frases, porque eu quero mudar, quero limpar esse arrependimento da minha cabeça. Não, eu queria ler, na verdade, meu corpo. É um mini textinho que eu achei bonito, e na verdade é sobre liberdade, porque a gente está falando sobre livre-arbítrio e tal, mas acho que a liberdade daí num sentido mais amplo. Eu vou ler, tá? Ela é tão livre que um dia será presa. Presa por quê? Por excesso de liberdade. Mas essa liberdade é inocente? É, até mesmo ingênua. Então por que a prisão? Porque a liberdade ofende. É um texto da Clarice Lispector, é um diálogo da Clarice Lispector. Ai, linda. Clarice, ela discutiu muito a questão da liberdade e do livre-arbítrio, né? Como outras mulheres do seu tempo, assim, porque que foi um assunto muito forte antes da liberação das mulheres e tal. Então, eu acho que... E a Clarice, ela vai na liberdade num ponto, assim, muito fulcral, muito profundo mesmo. E que é essa liberdade da expressão, da criatividade, do ser, super filosófico, né? Então, assim, é isso. Liberdade ofende, né, gente? Mas vamos aí. Seguiremos ofendendo a galera com a nossa liberdade. Liberdade bate as asas sobre nós. Bom, então, é isso, né, gente? Exatamente. Gente, isso aí é um refrão completamente icônico do positivismo nacionalista brasileiro. Tô brincadeira. Não sou assim, hein? Apesar de arrependida, eu me sinto livre. Gente, então é isso. Esse é o nosso 10º programa. A gente tá pensando... Isso, a gente tá pensando em fazer uma comemoração aí de final de ano. Então fiquem ligados nas nossas redes, nas nossas coisas, porque talvez tenha alguma novidade. A gente vai fazer alguma surpresa. Já tá acabando essa temporada, né, gente? Já tá quase acabando a temporada. E aí a gente vai fazer alguma coisa, então a gente quer também o retorno de vocês para o ano que vem, sugestões de temas, de coisas, de formato. Hoje a gente tá fazendo até o programa um pouquinho mais curto, porque a gente teve esse feedback e a gente falou, vamos testar, né? Vamos testar o formato do programa também, de acordo com a opinião de algumas pessoas, tá bom? Hoje isso, e as pessoas mandam a opinião por onde? Pelo Facebook, por e-mail, por DM do Instagram. No site dá para fazer por e-mail e dá para fazer pelo Messenger do Facebook. Vamos focar nesses dois, porque aí fica mais fácil. E hoje não teve brinde, mas eu tô aqui, eu tô no suco de laranja e na água aqui, tá? Eu tô na cervejinha. Tá bom, então, uma bendita semana para vocês. Beijos. Bendita semana, bendito fim de beijo, love you. Bendita semana, beijo. Quanto a vida dura, ou se estarei aqui na primavera futura, posso brincar de eternidade agora, sem culpa nenhuma.